versículo de número 10, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O texto diz assim, ó: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Deus fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. A primeira coisa que nós temos que desmistificar são os Ananias. O Ananias de Atos 5 não é o mesmo Ananias de Atos 9, morador de Damasco. Então, Ananias de Atos 5 mente junto com a sua esposa e morre. Ananias de Damasco era alguém que residia em Damasco e que foi a Jerusalém. Ou seja, alguém que sai, que vai a Jerusalém e que de uma certa forma participa da espera da descida do Espírito Santo. Então esse Ananias aqui é um Ananias que se converte ouvindo as ministrações dos apóstolos. E isso é importante que você guarde no seu coração. Então ele vai ouvindo, ele vai sendo nutrido. É uma mensagem que é dita pelos apóstolos, a mensagem da cruz. E esse homem então se permite ser envolvido por essa mensagem. É claro que a gente sabe que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas esse homem é completamente, pastor Jailton, envolvido pela mensagem. Ou seja, quanto mais os apóstolos pregam, mais ele se enche. E ele se permite ser cheio cada vez mais e mais. E esse é o homem, esse é Ananias. A geração de Ananias é uma geração diferenciada. Eu ministrei pela manhã, exatamente quando o Espírito vira para Ananias e diz: olha, Ananias, esse homem aí é importante para mim. Ou seja, é meu escolhido. Ele vai pregar diante de reis, diante dos gentios, e vai pregar para o meu povo. Ou seja, para o meu povo em Jerusalém. Então Ananias começa a entender algumas coisas. E uma das coisas que Ananias entende, dentre tantas outras, é que ainda que ele não tenha sido chamado para ser tão eloquente quanto o apóstolo Paulo, para pregar diante de reis, pregar diante de pessoas importantes, pregar diante ou para os gentios, ainda assim ele não faz parte de uma geração ciumenta. A geração de Ananias é a geração que desobstrui a visão daqueles que vão além, daqueles que vão pregar, daqueles que vão alcançar lugares altos. A geração de Ananias não é uma geração que se intimida pelo fato dele talvez não ir tão longe. É como se Deus virasse para ele e dissesse o seguinte: olha, Ananias,
você não vai fazer o que Paulo vai fazer, mas em compensação, se você não tocar o alto da cabeça dele, não desobstruir a sua visão, ele também não conseguirá chegar em outros lugares. Você entendeu? Então a geração de Ananias é uma geração que desobstrui visões, é uma geração que inicia ministérios. Eu já falei aqui entre Pedro e seu irmão André. Pedro é aquele que no seu primeiro sermão em Atos, 3.000 se convertem. Quantos mil? 3.000. No segundo sermão, 5.000 se convertem. Vamos lá, no segundo sermão, André, aquele que leva Pedro até Jesus, é aquele que seu nome é citado apenas 3 vezes na Bíblia. Quem é André? Bem, André talvez não foi alguém que ficou em evidência como Pedro, mas André foi aquele que apresentou Pedro que ficaria em evidência. A geração de Ananias, ela não tem ciúmes. A geração de Ananias, ela fica feliz quando um filho vai além, faz mais do que ele poderia fazer. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Então, em nome de Jesus, diga assim: eu faço parte de uma geração com uma visão ilimitada dada por Deus. Você entendeu? Você talvez não vá longe, ou não vá pregar para as multidões, ou não vá pregar para as nações, mas através da tua vida você vai desobstruir visões de pessoas que pregarão para as multidões, pregarão para as nações, e que contarão um testemunho, o maior testemunho. Olha nos olhos do pastor, o maior testemunho do apóstolo Paulo era o fato de que quando ele impõe as mãos, recebe isso aí porque isso é forte para a tua vida. Quando ele impõe as mãos sobre o alto da cabeça do apóstolo Paulo, quando ele coloca as mãos sobre aquele homem, sobre Saulo de Tarso, a primeira visão, quando as escamas caem, que ele vê, é aquele que desobstruiu a visão. Você está entendendo? Você marcará gerações. Deixa eu repetir isso: você foi chamado para marcar gerações. Você foi chamada para marcar gerações. Mas no versículo 19, nós terminamos a mensagem dessa maneira, na parte B desse versículo, que diz: Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Diga comigo: permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Quantos dias são? Quantos dias são? Mas quantos dias são? Alguns? Pode ser 7, 14, sei lá, 30. Pode. Alguns. A geração de Ananias é a geração que permanece, irmãos. Mas aqui o texto está dizendo que quem permaneceu foi o apóstolo Paulo. É lindo isso, irmãos, porque quando ele toca o alto da cabeça de Ananias, agora Paulo é impactado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e começa a ganhar algumas características daquele que tocou. A geração de Ananias é a geração que permanece. Eu preciso começar por aqui. É a geração que permanece. Sabe o que Deus está virando para você? Está dizendo para você, está me ensinando e te ensinando. É muito simples quando você sai da igreja. É muito simples quando você decide romper. É muito simples quando você diz assim: não serve para mim, eu vou embora, vou procurar um outro lugar. São várias igrejas, tem igrejas próximas da minha casa, tem igrejas ali, acolá. Mas Deus está dizendo: a geração de Ananias é a geração que impacta pessoas a permanecer. Me ajuda a permanecer. Sabe por quê, irmãos? Eu falei de manhã e quero falar agora novamente. Porque sair do lugar que Deus não te mandou sair vai exigir de você voltar, e para voltar precisa ter humildade. Repita comigo: humildade. Não é simples, repita comigo: não é simples voltar. Repita comigo: para voltar eu vou precisar descer. Você entende? Talvez vai precisar ir lá para o final da fila. Eu falei isso de manhã e quero repetir isso aqui. Lá no final da fila, a Bíblia fala de que quando o povo está sendo levado cativo pelos babilônicos, no meio do povo existia um profeta chamado Jeremias. Existia um comandante chamado Neburazadã. Qual era o nome do comandante? Neburazadã é o nome desse comandante.
e de repente esse povo está sendo levado, perfilado, rumo à Babilônia. No meio do povo tem Jeremias. De repente Neburazadã recebe uma ordem do alto para tratar Jeremias de forma diferenciada. Então ele começa a gritar: Jeremias, eu quero te dizer que quando você tem humildade para voltar, e ainda que tu volte lá no final da fila, ainda que tu volte com a tua cabeça baixa, ainda que tu volte inicialmente meio que envergonhado, que a volta não é fácil não, a volta tu volta cabisbaixo, envergonhado, tu não sabe muito bem como é que você vai ser tratado, às vezes é maltratado, sim ou não, às vezes as pessoas te espizinham, sim ou não, mas Deus está dizendo: não tenha medo não. Hoje Deus está te chamando para Jesus, para voltar. Tem alguém do teu lado? Diga assim: se você saiu, hoje o Espírito Santo está dizendo para você voltar. Volta a ser quem tu era, volta a ser com a unção que tu tinha, volta a falar em línguas estranhas. Volte, 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 porque o Pai tem algo contigo nessa terra. Você entendeu? Neburazadã grita: Jeremias. Aí Jeremias: não deve ser comigo. Jeremias, cadê o Jeremias? Cadê o profeta Jeremias? Ele diz: sou eu. Ele se apresenta. Quando ele se apresenta, Neburazadã diz para ele: sai da fila, querido. Deus está falando com você que saiu da sua posição por algum motivo. Deus está falando para você que foi arrancado pelo inferno da tua posição por algum motivo. Hoje Ele me usa aqui como instrumento de Deus para a tua vida, para dizer para você essa noite: hoje a tua voz vai ecoar, ainda que nas mãos dos teus inimigos. O teu nome vai cantarolar nos céus. Os céus estão declarando o teu nome no mundo espiritual. Estão dizendo para você: sai da fila. Estão dizendo para você que Ele tem um propósito que precisa cumprir na tua vida. Repita comigo: essa noite é noite de sair da fila. Repita comigo: meu Deus tem propósitos comigo. Por esse motivo eu preciso permanecer. A geração de Ananias é a geração que permanece, que motiva pessoas a permanecer. Eu já te falei a respeito de Jerusalém, o lugar da adoração. Damasco, seu significado, o lugar do encontro. Você imagina o apóstolo Paulo saindo, ou Saulo de Tarso saindo do lugar da adoração, indo para o lugar do encontro. Por quê, pastor? Que ele sai do lugar da adoração e agora entra no lugar do encontro. Porque não adianta você decidir adorar a Deus se você ainda não teve um encontro com Ele, o encontro verdadeiro e o encontro de fato. Hoje Deus está removendo, tirando, segura aí, levanta a tua mão, tirando pessoas de Jerusalém, conduzindo elas para Damasco, dizendo: eu preciso ter um encontro contigo nessa. Você entendeu? Diga amém. Depois do encontro, repita comigo: a geração de Ananias. Se Jerusalém era o lugar do lugar da adoração, a geração de Ananias transforma o lugar do encontro, o lugar da adoração. Você está entendendo? Diga amém. Depois do encontro, ele não precisa voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que foi em Damasco que o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito. Deus vira para Ananias e diz: Ananias, faz uma coisa. Você vai lá, vai impor as mãos sobre ele e vai restaurar a sua visão. E aí Ananias caminha, vai ao encontro do apóstolo Paulo, lá na rua que ligava o leste ao oeste de Damasco. Ele chega naquele lugar que Deus havia já dado a ele, e ele conta ali uma história. Ele diz: olha, quem me enviou foi o próprio Cristo que falou contigo à beira do caminho. Foi Ele quem me enviou. E é o seguinte, aí ele diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito. A geração de Ananias está tão impactada, tão cheia da presença de Deus. Mas Deus não havia dito para ele, pastor, que ele só precisava restabelecer a visão? Sim.
Mas e o complemento do texto? Paulo foi cheio do Espírito. A geração de Ananias, irmãos, experimenta algumas mudanças que o céu proclama na terra. Você está entendendo? Porque a ordem natural das coisas é que o apóstolo Paulo fosse batizado nas águas. E depois, pastor, como ele é batizado lá no 18, coloca o 18 para a gente, 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos as escamas, ele torna a ver, seguir, levantou-se, foi batizado. Volta no 19. Deus está mudando algumas coisas, o céu decidiu mudar algumas coisas. Repita comigo: o céu tem poder. Diga assim: o Deus que eu creio tem poder. Ele vai mudar algumas coisas. Paulo é cheio do Espírito Santo, depois é batizado nas águas. Você entendeu? Hoje Deus está te pegando, está dizendo assim: a geração de Ananias, ela verifica, sabe, ela está próximo dessas mudanças que o céu proclama na terra. É uma geração que vive isso de forma constante, vive isso de forma verdadeira. É uma geração que olha e diz assim: rapaz, o que houve aqui? Esse homem nem batizado nas águas ele é ainda. E esse homem foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo porque já era uma preparação para ele se tornar o apóstolo Paulo. E Deus aqui mostra que tinha pressa na vida dele. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? A geração de Ananias é aquela que desperta pessoas para impor as mãos no alto da tua cabeça, arrancar as escamas dos teus olhos e te dizer algo. Fique cheio do Espírito Santo, mas com tudo isso, virar para você e dizer: Deus tem pressa na tua vida. Tem alguém contigo aí? Vira para essa pessoa e diga assim: Deus tem pressa na tua vida. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te mandando fazer hoje. Deus tem, deixa eu repetir isso: Deus tem pressa na tua vida. Bate palma para Jesus, porque Ele merece. Repita comigo: a geração de Ananias é a geração que participa da mudança dos eventos do céu. Ele recebe, falei disso de manhã, vou falar novamente agora à noite. Ele recebe em Jerusalém. O Espírito Santo vem, enche aqueles que ali estão. Mas ele é de Damasco. Ele é da onde, irmãos? Ele volta para sua casa. A geração de Ananias é a geração que recebe e estabelece. Ele recebe em Jerusalém, estabelece na tua terra, na terra dele. Deixa eu falar para você: você precisa receber hoje e estabelecer o reino dentro da sua casa. A primeira igreja que você precisa congregar, ela precisa fazer parte da tua casa. Como pastor, a primeira igreja que eu preciso pastorear é a minha casa, é dentro da minha casa. Se eu não conseguir pastorear dentro da minha casa, desculpa, eu vou ser um péssimo pastor aqui diante de vocês. Deus está virando para nós, está dizendo: a geração de Ananias é a geração que recebe e que estabelece o reino. Por esse motivo ele está com medo. Repita comigo: Ananias teve medo. Deus está dizendo para você, geração de Ananias: não temas, não fique aí preocupado se você passar por um tempo de preocupação e se você tiver medo. Deus entende o teu medo. E é interessante que para aqueles que estão com medo, Deus então cria um diálogo com Ananias. Deus fala. Eu já te falei que a visão que Ananias tem é uma visão diferenciada. Ananias não precisa dormir para ter uma visão. Ananias tem uma visão acordado. Deus vai lá e fala com ele acordado. Você entendeu? É assim que Deus faz com a geração de Ananias. Não precisa fazer você cair num sono profundo para te fazer de alguma forma ter uma visão. Ele pode fazer isso? Pode. Mas a geração de Ananias não precisará dormir para ter visões. Ela terá visões acordadas, hein? Você, por favor, você pode dar um amém aí. Você pode dizer: eu recebo isso na minha vida. Uma geração que não vai precisar de dormir para ter visões. E isso começa a mexer conosco. Isso começa a mexer conosco. Porque a geração de Ananias é a geração que Deus revela propósitos.
Deus vira para ele e diz assim: Ananias, se tu soubesse quem é esse homem, se tu soubesse o quanto ele vai sofrer, eu vou mostrar para ele a importância de sofrer pelo meu evangelho. Se tu soubesse o que vai acontecer com ele, mas eu vou te contar um pouquinho do que eu vou fazer com ele. Antes de Deus revelar ao apóstolo Paulo, Deus revela a Ananias. Então essa geração é uma geração que Deus revela propósitos, revela a ele os propósitos que ia fazer na vida de Paulo, entende? E ele recebe aquilo, ele entende aquilo. É uma geração que busca conhecimento. Repita comigo: a geração de Ananias. Repita, vai, levanta a mão, diga: a geração de Ananias. É uma geração que busca conhecimento. Sabe, se tem uma coisa que eu oriento meus filhos é estudar, 2 delas na faculdade, eu oriento, vamos lá, eu incentivo, vamos juntos, vamos lá, sabe? Busque conhecimento, busque conhecimento. Só que agora ele está diante de um perseguidor que foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel não era o Rabi, era o Rabã. Ainda que as duas palavras tenham o mesmo significado, o Rabi tem o significado de mestre, Rabã, mestre dos mestres. E o apóstolo Paulo então foi criado aos pés de Gamaliel. Com um nível de conhecimento, de inteligência absurda. De repente os Ananias da vida olharão para si e dirão: o que falarei eu diante de alguém tão conhecedor, que foi criado aos pés de Gamaliel? Deus está virando para você e está dizendo: a geração de Ananias é aquela que busca conhecimento, mas que sabe que a maior revelação vem do alto para ela. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Você está entendendo? Diga amém. Aqui, levanta a tua mão. Deus vai te enriquecer com o nível de conhecimento. O céu vai te encher com o nível de revelação. O céu vai transbordar na tua vida com um nível de sabedoria. Em nome de Jesus, Deus hoje está liberando sabedoria. Em nome de Jesus. Ele era o alvo. Repita comigo: a geração de Ananias sempre será o alvo. Vamos lá, porque não é fácil isso não. Vamos lá. A geração de Ananias sempre será o alvo. Já observou aquele tempo? Rapaz, o inimigo, você vira para o inimigo, não é olhando para o alto, né? Você vira e diz assim: me erra, cara. Rapaz, tanta gente aí no planeta, tanta gente na terra, parece que ele olhou para você, te mirou, cara. E tu vem saindo, se esquivando, caindo, levantando. Tá difícil, tá complicado permanecer de pé nesses dias. Repita comigo: a geração, vamos lá, nova unção, a geração de Ananias é a geração que sempre será o alvo. Mas, porém, contudo, entretanto, é a geração que sempre viverá o livramento de Deus. Ele vai te livrar. Aqui, olha para mim nos meus olhos. Ele vai te livrar. O inimigo vai entrar por uma porta, mas ao nome de Jesus por 7 ele vai ter que sair. A geração de Ananias é aquela que fica escondido, sabe? Salmos 91 no seu verso número 1, sabe? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O inimigo vem tentando contra a tua vida, não é isso? O inimigo olhou você e disse a ele que eu quero. Até porque em Atos 12, no seu versículo 2, mostra que quando Tiago morre, Herodes vira e diz assim: rapaz, eles se alegram, hein, com a morte deles mesmos. Os judeus se alegravam, se agradavam. Aí ele vira e diz assim: faz o seguinte, coloca o 2 pra gente.
Quando Tiago morre, a gente vive essa cena. Aí no versículo 3, nós vamos observar que agora é como se o inferno se reunisse e dissesse: a quem nós vamos matar agora? Quem é o líder da igreja? Aí um olha para o outro e diz assim: eu ouvi dizer que é um tal de Pedro. Eu ouvi dizer que é um tal de Pedro. Ah, ele é o alvo? Ele é o alvo. Então faz o seguinte, manda prendê-lo. No dia seguinte Pedro, morreria. O que acontece, pastor? A igreja ora. Repita comigo: quando a igreja ora, o anjo desce. Você entendeu? A igreja orou, o anjo desceu. E o anjo então toca na lateral de Pedro, manda com que ele se levante. Vira para ele e diz assim: me acompanha. Ele passa pela primeira sentinela, pelo primeiro portão. Ele passa pelo segundo portão. E agora ele se depara num portão intransponível. Ele chega diante daquele portão e aquele portão abre automaticamente. Compreendas uma coisa hoje: fazer parte da geração de Ananias é estar diante de um Deus que nunca deixará os seus desprotegidos. Você pode ter sido o alvo, ou está sendo o alvo do inimigo. Ele tem olhado para você, parece que ele quer te destruir, quer. Eu não posso mentir para você. Parece que ele quer te fragmentar e quer te fragmentar. Mas existe um Deus no controle de todas as coisas. É o mesmo Senhor que um dia virou para Simão Pedro, lá em Lucas 22, a partir do versículo de número 31, vira para Simão e diz para ele, como diz o texto aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe, ele quer bater em você, Simão. Ele quer te bater, ele veio com fúria para te bater. Aí o texto diz assim, ó: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando o pai roga por ele, o pai dá a ele a condição de passar pela peneira, de passar pelas batidas, aonde vão extrair a palha do trigo, o trigo da palha, ou seja, o fruto da palha. E Deus então, através de Cristo, está dizendo assim: você vai suportar isso aí. Então a geração de Ananias é uma geração que suporta. Hoje Deus me pega nesse ambiente e diz para você assim: suporte. Tem alguém do teu lado? Diga assim: você não vai morrer. Diga assim: Deus está contigo. Suporte. Você hoje é perseguido, mas daqui a pouco você vai ver o teu perseguidor sendo destruído, pastor. Não, o meu perseguidor, morrendo, não. Essa é a justiça do homem. Segura um pouquinho, segura um pouco. Essa é a justiça do homem. Senhor, abate o meu inimigo. Se levantou contra mim. Está falando mal de mim. Só que a Bíblia diz que a justiça do homem para o Senhor é como um trapo de imundícias. Eu já falei isso aqui: o absorvente que as mulheres usam é algo bem novo. Antigamente as mulheres usavam um pano. Trapo de imundícias é esse pano, com essa secreção. É o Senhor dizendo: a tua justiça, o nível da tua justiça é essa. A geração de Ananias é a geração que vai ver o perseguidor sendo perseguido na frente, e que vai ver o perseguidor adorando ao mesmo Deus, que vai ver o perseguidor cheio do Espírito Santo. Quem tem se levantado contra a tua vida? Deus está dizendo: você tem orado de maneira diferente. Ora dizendo: Deus converte, Deus toca, Deus muda, Deus transforma. Do mesmo jeito que eu te adoro, Ele também precisa te adorar, ela também precisa te adorar. Você está entendendo? Aí Deus vai lá e converte. Aí quando você vê, está entrando contigo de mãos dadas na igreja. Sabe o que acontece com ele? Ele chega diante de Saulo e o chama de irmão. Olha que coisa. Olha o que diz o 17. Olha só.
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. A geração de Ananias verá aqueles que respiram ameaça, exalando o bom perfume de Cristo através da oração. Está te perseguindo hoje, daqui a pouco vai exalar o bom perfume de Cristo. Está guerreando contra ti hoje. A geração de Ananias é aquela que paga o mal com o bem. Me fizeram mal, pague com o bem. Estão orando para a minha destruição, ore para que a pessoa cresça. Estão tramando contra a minha vida, diga: Jesus, eles não sabem o que dizem. Eles não entendem um Deus tão poderoso que é o Deus que eu sirvo. Sabe, a geração de Ananias é a geração que reconhece a amplitude da graça. Ele diz: Saulo, irmão. Saulo, irmão. A palavra que Deus havia gerado no coração dele através do Espírito já tinha um enchido de uma tal maneira que ele agora consegue olhar para Saulo e entender que Saulo era irmão, sabe? E de que ele fazia parte da mesma irmandade, que servia ao mesmo Deus. É a geração dos filhos, irmãos. Repita comigo: a geração de Ananias é a geração dos filhos, que vira e diz: sempre caberá mais um. Você está entendendo? Diga amém. Tem alguém do teu lado, diga assim: sabe aquela pessoa que já te perseguiu um dia ou te persegue? Oh, tem espaço para ela aqui. Você entendeu? Diga amém. A geração dos filhos é a geração que entende a amplitude da graça. A geração dos filhos é a geração que vai além, é a geração que olha e diz assim: olha, o mesmo Deus que me tocou, que me envolveu, que me curou, que me libertou, é o mesmo Deus que te toca, que te livra, que te liberta, que te cura. A geração dos filhos, ela entende que ovelha gera ovelha. Você entendeu? Diga amém. Essa é a geração dos filhos, é a geração de Ananias. Não tem ninguém melhor que ninguém, não, querido. O melhor já partiu e um dia voltará. Sabe, se hoje tu está de pé, um dia Paulo vira a igreja de Corinto, diz isso a eles: ó, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Sabe, quando você faz parte da geração da misericórdia, sempre se levantará alguém que vai também reger misericórdia sobre a tua vida. A geração de Ananias é aquela que estende a mão, não é aquela que aponta. A geração de Ananias é aquela que, deixa eu repetir, que estende a mão. Tem alguém próximo de você que tu tem intimidade aí? Só se você tiver intimidade, segura na mão dessa pessoa e diga assim: a geração de Ananias é aquela que não deixa o irmão prostrado. A geração de Ananias é aquela que não deixa o irmão abatido. Se tu chegou aqui abatido, se você chegou aqui sem forças, receba força essa noite. Receba vigor essa noite. Amém. Você entendeu? Diga amém. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo. A geração de Ananias é a geração dos tanques de Siloé. Como assim, pastor? Jesus toca na vista, não projeta para a gente em João, no capítulo 9. A Bíblia diz que Jesus, não precisa projetar não, a Bíblia diz, para a gente ganhar tempo, a Bíblia diz que Jesus está diante de alguém de um cego de nascença. Os discípulos começam a discutir lá no versículo 12 do capítulo 9. Vem cá, Senhor, por que ele é cego? Foi ele que pecou, foram seus pais? No 3, Jesus diz assim: nem ele nem os pais, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz lodo. Alguns teólogos, eu estou com o pastor Paulo Cota ali, que o cara é muito fera em teologia, e aí
depois ele pega, né? E diz: pô, pastor, você foi por aqui, você foi por ali. Mas eu sei que ele veio aqui para receber hoje. Aí Jesus cospe no chão, faz lodo. Alguns teólogos vão dizer que Jesus volta à criação, sabe? Quando Deus está com barro na mão, produzindo o homem, sabe? Formando o homem. Jesus faz um lodo, ninguém entende nada, uma nojeira, irmãos. Alguns querem tentar dizer que o cuspe de Cristo, gente, era cuspe mesmo. Cuspiu no chão, fez lodo e colocou na vista do cego e disse assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquele cego, deixa eu te contar isso, ele já tinha ido lá no tanque de Siloé pela manhã se lavar. Olha que coisa. Ele já havia ido, como de costume, no tanque lá se lavar. E agora Jesus diz para ele, diz assim: volta lá e lava-se de novo. Mas ele não era cego, irmãos. Mas agora ele estava debaixo de uma palavra. Você já reparou que debaixo de uma palavra Deus pode te levar a lugares? Só que o Senhor manda ele se lavar no tanque de Siloé. E aí ele começa a se lavar, me ajuda? Ele começa. De repente começa a clarear a sua visão. Ele que nasceu cego. E ele começa a se deparar com uma cena. Ele começa a se deparar com a projeção do seu próprio rosto. Ele queria ver o céu, queria ver Jesus, queria ver os pais. Mas antes de ver tudo isso, você precisa saber quem você é. Ele começa a se olhar e se ver. Você já reparou que os cegos, eles não percebem, mas eles fazem uns rostos diferenciados. Às vezes franzem. Eles não têm noção disso, irmãos. São cegos. Agora esse homem vai se olhar e vai ver quantas caras feias ele fez no decorrer da vida dele. Primeiro Deus quer consertar você, para depois consertar as pessoas que estão ao seu redor. Pegou ou não pegou? Depois que ele conserta você, aí agora você pode ser instrumento para outras pessoas. A geração dos Ananias desse tempo, a geração de Ananias, é a geração, irmão, dos tanques de Siloé. É a geração em que receberão ordens do alto do céu. Essas ordens, ou a partir dessas ordens, será dada dizendo: impõe as mãos sobre ele, para que lhes restaure a visão. A Bíblia diz que as escamas caem e ele passa a ver. É lindo demais isso. É cheio do Espírito. E a primeira pessoa que ele vai então se encontrar é com Ananias. A primeira pessoa que ele vai precisar ver é Ananias. É os tanques de Siloé, aguardando pelos cegos. Eles vão chegar. Deixa eu repetir isso. Oh Jesus, eu sinto Deus aqui. Eles vão chegar. Deus enviará pessoas para você. Deus enviará pessoas para você. Ainda que você tenha que ir em algumas pessoas, existem outras que Ele vai enviar na sua direção. Geração de Ananias, essa geração é a geração dos tanques de Siloé. Pessoas que vão precisar se lavar. Sabe por quê? Porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. Dá uma impressão que eu estou fazendo uma michelância com versículos, mas não é. É em dizer que essas pessoas vão chegar tão sujas, mas do teu interior vai fluir uma água tão limpa. Ela não vem de ti, ela vem do alto. Ela não vem de você, ela vem do canal. E o canal é o Senhor. Você é o instrumento. O canal, a fonte é o Senhor. Você é apenas o canal. Deus está falando aqui a respeito de alguns canais. Ele está dizendo de canais que foram bênção, de canais que foram usados por Deus. E que essa noite Ele está dizendo: quero voltar a te usar. A fonte vai descer, a água vai jorrar. Mas de repente essa água jorra. Eu olho para dentro do canal, eu vejo a abundância da água, mas eu vejo uma água escura. E eu me pergunto por quê? Por que essas águas estão tão escuras assim? O que é isso? Deus está dizendo: porque eu fiquei um bom tempo sem te usar. As paredes do seu canal, ou do canal que a você, enferrujaram, sujaram, empoeiraram. A fonte está dizendo:
vai vir um novo nível de água, que antes de servir para alguém, vai precisar te limpar por dentro, entende? Teu irmão está aí? Diga para ele: essa água suja fazia parte da tua vida. Agora a fonte está dizendo: observe a água agora, ela é cristalina. A pergunta é: ela está pronta para o consumo? Ah, sim, Senhor, ela está. Então aprenda uma outra coisa: você nunca será canal para você mesmo. Quando você precisar beber de uma água, não se preocupe não, alguém vai ser canal para você. A geração de Ananias é a geração que é canal para alguém. Pegou isso aí? A geração de Ananias é a geração que é canal para alguém. Deus não te chamou para você mesmo. Deus não te chamou para você mesmo. Deus te chamou para alguém. Por isso hoje Ele limpa o canal. Você recebe que tem águas fluindo da fonte, limpando o canal. E agora que as águas estão cristalinas, tem gente que vai beber dessa água. Tem gente que vai ser enriquecido por essa água através da tua vida. Mas eu caminho e encerro, já fui até longe demais. A geração de Ananias é a geração dos tanques de Siloé. Aquele que colocou o barro nos teus olhos me convocou para lavá-los. Como assim, pastor? Através da imposição de mãos. Aí, quando ele é tocado, as escamas caem. A geração de Ananias é a geração que instrumentaliza milagres. Paulo precisava ser curado para evidenciar o milagre e depois pregar sobre ele. A geração de Ananias é a geração que instrumentaliza a abertura dos olhos da alma depois que as escamas caem. Mas eu quero encerrar com vocês, dizer para vocês que no versículo de número 19 desse texto, o texto diz assim na parte A do versículo, eu encerro: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Muda a versão, coloca na revista e corrigida pra gente. E tendo comido, ficou confortado. Muda a versão atualizada de novo pra gente. Leia com a gente, igreja, junto com a Márcia. Muda de novo pra gente. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Confortado, fortalecido. A geração de Ananias é a geração que vê o fraco recuperando as suas forças. Vê o fraco recuperando as suas forças. Paulo fica 3 dias sem comer e beber. Lembre-se, Deus só tirou a visão para mostrar para nós que existem coisas que Ele tira e outras que eu vou precisar viver. Comer e beber foi feito, e orar foi feito pelo apóstolo Paulo. Mas se tem uma coisa que alegra o nosso coração como pastor, é ver o fraco sendo restabelecido. A geração de Ananias vê isso. Ela olha para o fraco e diz: tu é fraco hoje,
Mas se você quiser esse Cristo poderoso, Ele vai recuperar as suas forças. Você está abatido hoje, mas se você crer, se você acreditar, é a geração que acredita no próximo. Eu vim de Nova Campinas e olhei e estava ouvindo uma ministração do pastor Eduardo, quando ele falava de amar o próximo. Todas as vezes que eu amo o próximo, eu me aproximo de Deus. Só que eu estou falando de amar um perseguidor. Eu encerro contando uma história particular. Por eu vim de uma família dizimada pelo câncer, e por mulheres que tinham dificuldade de perdoar. Bisavó, avó, mãe, tia, todas morreram com câncer nos seios. Se você for lá procurar de forma patológica, não estou te falando só de forma espiritual não, de forma patológica, você vai ver que rancor, mágoa, ódio, as mulheres têm uma facilidade maior de desenvolver um câncer nos seios. E devido a ter visto minha mãe falecer aos meus 15 anos, ainda que aceitou Jesus, mas aprove a Deus não querer curá-la, mas salvou. Eu vim de lá para cá dizendo: eu não terei dificuldade de perdoar. Só que no decorrer da minha vida e ministerial, eu fui sendo ferido. Eu não vou dizer que eu não feri, mas eu fui sendo ferido. E fui entendendo através da Bíblia que eu tinha que liberar o meu coração, mas quão difícil. E sem que eu percebesse, o inimigo foi criando fissuras na minha alma, buracos na alma. Vai ser um tema de um livro meu. E ele foi ali tentando de todas as maneiras criar uma dificuldade daquilo que era tão fácil, que é perdoar. E eu fui me vendo numa situação em que eu comecei a ter dificuldade. Algumas pessoas me feriram num nível, num extremo, numa profundidade, que eu disse: Deus, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu quero liberar o meu coração, mas eu não consigo. Eu lembro que uma pessoa me escreveu no Mensage, e escreveu um texto de liberação, de pedido de perdão. Eu levei um mês para conseguir ler aquele texto. E aí eu vi que o pastor que perdoava com tanta facilidade, na verdade, não perdoava. Até que um dia eu ministrei num domingo à noite uma mensagem que dizia: posso tocar na tua caixa. Sobre aquela mulher que está saindo da sua cidade, conduzindo o corpo do seu filho único, aquela viúva. A casa daquela mulher, depois que aquele filho ressuscita, torna-se uma igreja. No século XII é destruída, no século XIV é reconstruída. E alguns vão dizer que até hoje é uma igreja. E o Espírito então ministrou no meu coração dizendo: Alexandre, se eu não puder tocar na tua caixa, se você quiser voltar para casa ainda carregando aquilo que está morto, mais uma vez, eu não posso fazer da sua casa uma igreja. E aquele dia foi uma sexta-feira, irmãos. Eu sei que eu ministrei aqui num domingo, mas a libertação aconteceu uma sexta antes. E eu fui na casa de alguém e precisei ministrar essa palavra, eu e a pastora. Naquele dia,
Era eu que precisava liberar perdão. Era eu que precisava ter as minhas forças recuperadas. A geração de Ananias é uma geração que vai ter dificuldade, sim, mas que sempre ouvirá a voz de Deus, sabe, irmãos? E naquele dia eu ouvi a voz de Deus dizendo: você precisa perdoar. O próprio Deus, a partir do texto, quando Jesus chega e toca no esquife, toca na caixa, ali ele parou, mas na minha vida e na tua ele pergunta: posso tocar na tua caixa? Tem coisas aí dentro de você, tem feridas aí dentro de você, tem coisas que tu carrega dentro de você. A geração de Ananias é a geração que tem encontro com pessoas que vão sair completamente diferentes e fortalecidas, vão sair recuperadas depois do encontro contigo. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer de você. A geração de Ananias é aquela que, mesmo sangrando, perdoa. E ali eu pude perceber que algumas coisas que eu pregava de forma tão firme, algumas coisas que eu dizia de forma tão firme, não eram tão verdadeiras na minha vida. De lá para cá houveram outras feridas. De lá para cá fui traído outras vezes, outras decepções. Eu volto a dizer, não que nós não decepcionemos, mas eu entendi que eu faço parte da geração de Ananias. Uma geração que sempre vai precisar da fonte. Dizer, antes de eu ser canal para alguém, lava-me primeiro. Quero falar com você. E encerro. Está doendo? Versículo 19. Permaneça. Permaneça. Está difícil? Fique firme. Eu costumo dizer que uma árvore não frutifica para si mesma. Deus te chamou para frutificar para alguém. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja canal de alguém. Seja canal para alguém. Deus te separou para fazer parte da geração de Ananias nesse tempo. Tua maior alegria vai ser ver como nós vamos começar a partir de amanhã com jovens. Reunir alguns jovens aqui e dar para eles algumas direções. Trabalhar o caráter deles. Quantos líderes com caráter corrompido, negociando suas unções. Mas Deus te chamou, virou para você e disse: você é diferente. Quero encerrar no versículo 10, quando o texto diz que era Ananias, um discípulo do Senhor. Deus não usou um apóstolo para um outro apóstolo. Deus usou um discípulo
Quer ser o maior? Seja o menor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Quero convidar você a se colocar de pé. O verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Cura-me. cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim Com teu manto. com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. A geração de Ananias, irmãos, é uma geração de pessoas tão simples, que serão instrumentos para pessoas tão poderosas, talvez que chegarão a lugares tão longínquos, mas não importa. É a geração que ensina o irmão a permanecer. O meu apelo hoje é para você que de alguma maneira saiu. É para você que de alguma maneira, talvez pelos transtornos dessa vida, por um determinado momento abandonou, não sei. Ou para você que hoje
quer simplesmente ter a sua vista sendo tocada e restaurar a tua visão. No nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus hoje como Senhor da tua vida. Você que estava afastado até o dia de hoje está voltando, assumindo o teu papel no reino, de cabeça baixa. Talvez lá no final da fila, não importa. Você que está renovando a sua aliança com o Senhor. Somente a essas pessoas eu digo a você, o Espírito Santo, se for o seu caso, coloque as mãos à altura do teu coração, pois hoje tem um Deus que te fortalecerá, que recuperará as tuas forças, forças que se perderam, forças que foram embora. Senhor, no nome de Jesus, eu ministro sobre os teus filhos, porque a geração de Ananias é a geração dos tanques de Siloé, Senhor. É a geração onde o enfermo chega, apresenta suas angústias, suas necessidades, suas enfermidades, mas sai curada, Deus. É a geração que impõe as mãos e libera a cura. Nós liberamos cura sobre esses amados. Nós liberamos restauração sobre a vida deles, transformação sobre a vida deles, no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz, em segurança até os nossos lares. Conduza-nos, Senhor. Que o Teu Espírito continue nos guiando, pois hoje foi noite de posicionamento, Deus. Hoje foi noite, Senhor, aonde o necessitado sai daqui fortalecido, Deus. Oh, Jesus, isso não tem preço. Sejam fortalecidos pelo poder do nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida hoje e sempre. Que Deus possa ter hoje tocado na tua caixa, ter dito: você não vai voltar para casa mais uma noite com algo morto, cheirando mal. Você vai voltar com a tua promessa viva. Você que entendeu a necessidade de perdoar, de liberar perdão, e ainda que venham outras traições, outras decepções, Deus manda te dizer: eu sou contigo, filho, eu sou contigo, filha. Ainda que tu seja o alvo do teu inimigo, sempre haverá livramento para você. No nome de Jesus.